Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho de Cristo. Eu tenho uma mensagem para você. E o assunto que nós vamos falar nesse vídeo é o poder da palavra, o poder do estudo das Escrituras de Deus, o poder que isso faz e a diferença que isso faz em nossa vida. Mas antes disso, eu lembro a você que deixa aí o seu like, compartilhe também com as pessoas. E se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa ser avisado quando chegar um vídeo novo no canal. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, o poder da palavra, o poder da Escritura. Antes, eu preciso começar dizendo para você o seguinte: Paulo, quando ele fez a sua segunda viagem missionária, a segunda viagem para espalhar o Evangelho, espalhar o amor, espalhar aquilo que precisava ser feito para salvar todo o mundo. Nessa segunda viagem missionária de Paulo, ele passou por algumas cidades. E dentre essas cidades, logo depois que ele saiu da cidade de Tessalônica, ele chegou numa cidade chamada Bereia. E nessa cidade de Bereia, algo muito interessante aconteceu. E isso está relatado no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 11. Vamos ver o que está escrito nesse versículo. Diz assim: as pessoas dali eram bem mais educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem sagrada com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram. E também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Então, olha que interessante aconteceu aqui nessa cidade de Bereia. Enquanto Paulo estava passando, algo chamou a atenção deles, porque eles eram diferentes de Tessalônica. Eles eram diferentes dos outros povos, das outras cidades que eles passavam. Eles eram diferentes por quê? Porque enquanto Paulo falava, enquanto Paulo ministrava, enquanto Paulo estava ali fazendo a exortação do conhecimento da palavra, de tudo aquilo que estava sendo exposto da palavra, eles tinham algo muito interessante e muito diferente dos outros povos, que eles estudavam, examinavam as Escrituras. Eles olhavam e comiam aquela palavra no interesse para saber se realmente aquilo que Paulo estava falando era realmente verdade e se estava escrito. E ainda que estivesse escrito, eles queriam entender se aquilo mesmo que Paulo estava falando, mesmo que estava escrito, condizia e era igual o que ele estava falando. Ou seja, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam demonstrando é que não bastava só Paulo falar. Mesmo que Paulo falasse e que aquilo tivesse coerência, tivesse sentido, eles ainda assim estudavam a palavra para saber se realmente o que ele estava lendo e aquilo que ele estava falando era verdade, condizia com a verdade. Então isso chamou muito a atenção deles, e é sobre um pouco disso que nós vamos falar. Você sabia que em média o brasileiro, ele por ano, ele lê aí em média de 2,5 a 3 no máximo livros por ano? É a média, né? Por ano de um brasileiro. Em que outros países essa média é o dobro, o triplo de quantidade de livros que lemos, né? Que o brasileiro lê. O país que mais lê, os países que mais lê é a Índia, a China, né, a Filipinas, esses países que têm mais o hábito de leitura. Em outros países também é comum você chegar em aeroportos, você chegar aí em outras viagens, você vê as pessoas com livros nas mãos, lendo, estudando. E infelizmente não é um hábito do brasileiro, infelizmente não é o nosso hábito de fazer isso. Mas nós precisamos quebrar isso, nós precisamos criar o hábito de ler. Porque quais são as causas e efeitos de uma pessoa que não tem o hábito de ler? Os efeitos que acontecem
de uma pessoa que não tem o hábito de ler, ela tem dificuldade para entender o que está escrito. Ela vai tentar escrever alguma coisa, ela tem dúvida em algumas palavras, ela tem dúvida em como dizer, ela tem dúvida, mesmo ela lendo, ela não consegue compreendê-lo, então ela tem dificuldade com a interpretação daquele texto. Ela tem dificuldade para compreender o que aquelas palavras estão querendo dizer. Ela tem alguma dificuldade para sair de alguma situação porque a leitura não é muito boa, então fica constrangida por alguma situação. Outra causa e efeito negativo da falta de leitura é a falta de argumento. Quando você não tem o hábito de ler sobre determinado assunto, você não tem argumento. Quando você não lê sobre o assunto, você não tem como discutir, você não tem como falar com alguém, você não tem como abrir um diálogo saudável com ideias, mesmo elas sendo diferentes uma da outra, mesmo elas não entrando em acordo no primeiro momento, mas quando chegar um determinado momento, entra-se em um acordo e finaliza o assunto sem maiores problemas, sem maiores danos. Então, quando você tem um hábito de leitura, você consegue perceber que há uma fala diferente, que há uma forma diferente de agir e você consegue argumentar, você consegue se defender. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem se defender, não conseguem argumentar, não conseguem ter um diálogo saudável, porque não tem esse hábito de leitura, não tem esse hábito de parar e examinar. E a Bíblia também diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Que é o conhecimento espiritual, conhecimento da Bíblia, conhecimento das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Nós precisamos entender que só vamos conhecer o pleno amor perfeito do Senhor quando nós estivermos ligados nas Escrituras, meditando nas coisas espirituais, meditando naquilo que é falado de forma espiritual, sem duvidar do poder do Espírito Santo, sem duvidar do agir de Deus em nossas vidas, sem duvidar daquilo que o Senhor tem para nos mostrar e para fazer em nossas vidas. Infelizmente, a sociedade, o mundo está nos levando para algo tudo muito racional, tudo muito lógico, tudo muito palpável, mas a fé não é palpável. Segundo Hebreus, a palavra diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas temos a certeza que Ele está lá. Nós temos a certeza que aquilo vai acontecer. Isso é a fé. E a fé só vem quando nós estudamos a palavra. A fé ela só cresce em nós quando nós aprendemos da palavra, quando nós estudamos da palavra. Então, quando você está na igreja, quando você está na sua célula, quando você está em um grupo de oração com seus irmãos, é muito importante você ter o hábito de ler, você ter o hábito de procurar, ter interesse sobre os assuntos de Deus, ter interesse sobre aquilo que a palavra está falando. Porque quando você não tem um interesse, quando aquilo não te chama a atenção em nada, você escuta aquilo que o seu pastor está falando, você escuta aquilo que o seu líder de célula está falando, que o seu líder de jovens está falando, enfim, com o seu líder que está ali na frente, aquele homem de Deus, mulher de Deus que está ali na frente, você escuta as suas palavras, mas você não tem discernimento, você não tem absorção de nenhuma palavra, você não consegue captar nada daquilo que está sendo falado. Você escuta, você tem a emoção dos louvores, você tem a emoção das pregações, mas você não consegue guardar elas, porque elas não te chamam interesse, justamente pelo esse hábito de conhecer e ir a profundo na palavra, e profundo nas coisas espirituais. E uma outra mensagem, uma outra palavra que está aqui, que é muito interessante para que a gente possa entender, é que no livro de Pedro, no livro da primeira carta a Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 10, diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo. Ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles
que o trabalho que fazia não era para benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandando do céu, anunciaram a vocês esta verdade, vinda do céu, mandada do céu. Essas são as coisas que até os anjos gostariam de entender. Portanto, esteja pronto para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dadas a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Sabe o que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que quando os profetas, quando os seus pastores, quando as pessoas que estão ali, realmente você identifica que são pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, quando você identifica isso, o que a palavra está querendo dizer é que tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi lançado em direção à sua vida, que realmente teve um estudo, realmente teve ali um ganho de tempo com a palavra, que realmente teve ali base bíblica, base naquilo que está sendo falado, realmente nós precisamos crer no sobrenatural. Porque tudo aquilo que foi anunciado por algo que foi escrito, por algo que foi examinado, algo que foi estudado. E como nós lemos anteriormente aqui, que aquele povo de Bereia, eles tinham algo muito diferente das outras cidades. E o que nós precisamos ter também, o que eles tinham de diferente? Eles tinham o poder e o interesse nas Escrituras. Eles tinham interesse em saber que aquilo que estava sendo falado tinha validade, tinha fatos, tinha coerência, era real. Eles tinham interesse, então, mesmo que estivesse sendo falado, eles procuravam saber na Bíblia. E a Bíblia é um manual da nossa vida. A Bíblia é um manual do ser humano, é um manual de tudo que nós conhecemos em termos espirituais. É a Bíblia. Se você quer a solução para a sua vida, se você deseja saber como resolver situações da sua vida, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, vai revelar para você. Mas é preciso que você estude ela. Você pode escutar diversos louvores, você pode escutar diversas pregações que vão tocar sua alma, vão mexer com você. Você vai chorar, você vai sentir, você vai se emocionar. Mas se essas canções, se esses louvores não forem entendidas aos pés da letra, aquilo que realmente ela tem de essência, aquilo que ela tem para falar, a mensagem que está sendo transmitida ao seu coração, ao meu coração, e aquela pregação que você escuta que mexe com você, se ela não estiver fazendo sentido, se ela não estiver tocando no seu coração, mas não com uma forma de remorso, mas com arrependimento, aí sim ela tem sentido. Mas se ela não estiver fazendo isso, é preciso reformular o seu interesse nas Sagradas Escrituras. É preciso entender que precisa de algo mais. Ok? Então é essa a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. E lembrando mais uma vez, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo se você gostou. Comente aí também, vamos interagir. Faça o seu comentário aí, seu pedido de oração, enfim. E se inscreva no canal. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, e juntos nós somos mais fortes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.